Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre aquelas pequenas dúvidas que surgem quando estamos escrevendo nossos textos. Esse A é normal ou tem H? Tem crase nesse A? Eu uso o pronome este ou esse? Eu vou colocar esse pronome oblíquo onde? Antes ou depois do verbo? São pequenas dúvidas que podem modificar ou deixar o seu enunciado gramaticalmente incorreto. E isso é uma coisa que nós não queremos, afinal estamos mirando aí na nota 1000 da redação, não é mesmo? Para que isso não aconteça, eu vou deixar algumas dicas para vocês. Então pega o caderno, a caneta, porque está começando a nossa postão de letras. E hoje nós vamos falar sobre A com acento grave, A com H. Qual a diferença deles? Eu estou partindo aqui do princípio de que você já tem uma bagagem gramatical, beleza? Vamos começar aqui pelo A. Quais são os usos do A? O primeiro deles, ele pode ser artigo. Então, eu trouxe aqui como exemplo para vocês a oração: a prova estava difícil. Aqui vocês têm esse A e ele está acompanhando prova. Prova é um substantivo. Quando o A acompanha o substantivo, ele é um artigo. Portanto, aqui vocês têm um artigo definido, né? Quando acompanha o substantivo, o A é artigo. Portanto, eu sei de qual prova eu estou falando, é um artigo definido. Outro uso que eu tenho, ele pode ser pronome. Vamos analisar aqui que pronome é esse. Mariana é inteligente, mas não a invejo. Esse A aqui, ele está retomando Mariana, né? Até um fator de coesão também, para eu não ficar repetindo a mesma coisa toda hora. Quando eu coloco essa oração aqui na ordem linear, ficaria: eu não invejo a Mariana. Para eu não repetir, eu coloco o A aqui. Esse A é pronome oblíquo. Vocês estudam lá, quando estudam os pronomes pessoais, vocês têm os pronomes retos e os pronomes oblíquos. Então, aqui, esse A é o pronome oblíquo de terceira pessoa, beleza? Outro uso é o pronome demonstrativo. E aqui vai ser toda vez que for possível substituir por aquele, aquela, esse, essa, beleza? Vamos analisar aqui. Essa chave é a que perdi. Dá para substituir por aquela que perdi? Sim, dá para substituir. Então, esse A é pronome demonstrativo. Repara que aqui o que não é substantivo, então não está acompanhando substantivo. Também não está completando o sentido de um verbo, como o caso daqui, né? Que completa o sentido do invejo. Invejo quem, né? Então, aqui nesse caso aqui, ele é pronome demonstrativo. Outro uso, ele é preposição. Daí a pouco, o menino começou a gritar. Começou a quê? É da regência aqui, ó, do verbo, tá? Então, toda vez que o verbo tem a regência a, esse a é preposição. Beleza? Então, aqui nós tivemos os 4 usos do A. Vamos analisar agora o A com acento grave. O A com acento grave, que é comumente chamado de A com crase, ele nada mais é do que a preposição, o A preposição, mais o A artigo. E aí, deu aqui o A com crase, que a gente fala popularmente, né? Vamos analisar aqui. Mariana foi à cidade.
Então, aqui vocês precisam voltar um pouquinho lá no conceito da regência verbal. O verbo ir pede a preposição a. Quem vai, vai a algum lugar. E cidade é uma palavra feminina que aceita o artigo a. Portanto, aqui nós temos o fenômeno da crase, que é o acento grave no a. Beleza? Aqui tem aquela regrinha, né, pessoal, que a gente troca por palavras masculinas, e se der ao, se fosse clube aqui, Mariana foi ao clube, né? Então, aqui, se fosse ao, a gente faz a troca aqui, e aí a gente sabe que tem crase, né, nessa situação. Vocês já devem ter estudado isso aí em algum momento. Então, crase a gente vai usar nessa condição, tá? Preposição mais artigo. Seguindo, nós temos aqui o A com H. A com H é verbo, gente, é o verbo haver, tá? E ele na terceira pessoa fica o A aí com H. Quais são os sentidos que ele tem nas frases? Vocês vão ter o sentido de faz. Eles casaram há mais de 5 anos, ou seja, faz mais de 5 anos. Vocês têm ele no sentido de existir. Nesses rios não há mais peixes, ou seja, não existem mais peixes. E vocês têm no sentido de acontecer. Naquela estrada há muitos acidentes, ou seja, acontecem muitos acidentes, ocorrem muitos acidentes. Então, aqui a função é ser verbo, né? Não temos aqui outra função para o OH a não ser verbos. Então, nós vimos aqui basicamente os usos do a, né? Do a, famoso a com crase e do a verbo, tá? Deixo aqui para você, se você chegou até aqui, um convite para conhecer os meus contos disponíveis na Amazon. Aproveite, se inscreva no canal e venha estudar conosco. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau!